Olá, tudo bem? Eu sou o Bolívar Lauda e hoje a gente vai falar sobre iluminação básica. Minha formação acadêmica é em artes visuais, trabalho há 20 anos no mercado audiovisual e minha função é de direção de fotografia. Para gravar essa videoaula, eu estou usando uma câmera 70D da Canon e uma lente zoom 10-18 STM EFS. A luz que eu estou usando aqui para gravar essa videoaula é uma PL de 4, um Fresnel de 1000 e uma chapa de isopor. Além da aula em vídeo, vocês terão acesso a um PDF que eu fiz para construir o projeto da aula. Essa aula terá dois momentos, um momento teórico e um momento prático. Basicamente a gente vai falar sobre a posição dos refletores, sobre a potência e a natureza da luz. Luz principal, luz de preenchimento e contraluz. Eu vou usar como referência teórica o Edgar Moura, que é um diretor de fotografia brasileiro, que escreveu alguns livros, 3 livros. Entre esses 3 livros que ele escreveu 50 Anos Luz, que é essa referência teórica que eu vou falar hoje para vocês, e o Da Cor, que é um livro sobre cor, luz, né? Cor de tratamento de cor em cinema e audiovisual, certo? Eu vou utilizar também como referência algumas pinturas. Primeiro, uma breve introdução sobre a luz. Em primeiro lugar, ela se propaga em linha reta, ou seja, a luz não faz curva. Ela reflete, ela rebate na parede, no chão, nos objetos da casa, na pele, mas ela não faz curva. Ela sempre se propaga em linha reta, certo? Mesmo quando ela rebate, quando ela reflete. É bom pensar que ela representa uma pequena porção do espectro eletromagnético, certo? Que é o espectro visível, que fica lá entre o ultravioleta e o infravermelho. O Sol, as estrelas, uma lâmpada ou uma vela são objetos que emitem luz própria. Isso é, são corpos luminosos. A maioria dos corpos luminosos que nos cercam, porém, enviam luz somente depois de a receberem de algum corpo luminoso. Classificam-se em meios transparentes, translúcidos e opacos. O que seria um meio opaco? Um objeto que não deixa passar luz, que somente vai refletir essa luz. Um meio transparente é que deixa a luz passar completamente. E um meio translúcido é um meio que vai refletir parte dessa luz e vai deixar parte dessa luz passar. Agora vamos falar rapidamente sobre os fenômenos básicos da luz, tá? Vamos falar sobre reflexão, refração, absorção e transmissão, que são os que nos interessam para a aula de hoje, certo? Reflexão, ela pode ser especular ou difusa. Especular normalmente acontece em superfícies polidas, em vidros, metais, e difusa em objetos que são mais rugosos, tá? Um exemplo clássico que se usa muito em produção audiovisual. Um espelho, um rebatedor externo, que tem uma reflexão especular, e uma chapa de isopor, que tem uma reflexão difusa. A reflexão regular especular ocorre em superfícies polidas, bem lisas. Raios que incidem paralelamente são refletidos paralelamente. A reflexão irregular, difusa, ocorre em superfícies rugosas. Raios que incidem paralelamente não são refletidos paralelamente. A refração é o fenômeno que consiste no fato de a luz passar de um meio para outro, no qual a velocidade de propagação é alterada. O exemplo clássico lá, o experimento de Newton no prisma. E além do copo, onde tu vê a colher ali torta, parece que está torta, né? Que ela muda a velocidade de propagação e a gente vê a colher de um jeito no meio que é o ar e no outro a gente vê de outro jeito que é o meio que é a água. A absorção, o exemplo mais óbvio de absorção, é quando tem uma superfície preta e a luz incidente não reflete quase nada, certo? Absorve todas as cores. Se a gente tiver a luz do sol com índice de reprodução de cor mais fiel, a gente vai ver que a luz do sol, quando reflete numa superfície vermelha, ela vai refletir os raios vermelhos e vai absorver o verde e o azul. Outro fenômeno importante para a gente falar na aula de hoje é a transmissão, que ocorre muito em filtros, em difusores,
em vidros, em objetivas, em lentes, ocorre no meio translúcido ou transparente. Sempre alguma luz, por mínima que seja, refletida. A transmissão difusa, que é um exemplo, um papel vegetal. A direta, que é em meios transparentes, vidros, cristais, lentes. E a seletiva, o exemplo típico é a gelatina de correção de cor. Agora que a gente viu rapidamente os fenômenos físicos básicos da luz, que são reflexão, refração, absorção e transmissão, a gente pode começar a pensar na nossa aula de iluminação básica. Conforme eu havia falado para vocês, eu vou usar como referencial teórico o Edgar Moura e seu livro 50 anos-luz. Uma citação dele. Todos os problemas da fotografia se resumem a estas questões. Onde se coloca o refletor, em que direção, com que força e de que tipo ele é. A gente vai ver cada coisa dessas agora. Vamos falar sobre força do refletor, sobre posição do refletor e de que tipo ele é. Começamos então com as 3 variáveis da luz. É a direção, a natureza e a intensidade. Intensidade. O que seria a intensidade da luz? É com que potência essa luz chega até o sensor da câmera ou até o objeto iluminado. A gente pode medir a partir dos refletores em watts, que seria a potência do refletor. A gente pode medir através de um fotômetro, da câmera ou um fotômetro de mão, que seriam valores EV ou f-stops. Valores EV e f-stops são correlatos. Mais um EV vai querer dizer mais um stop. Menos um EV, menos um stop, certo? Stop, pontos de diafragma, certo? Por exemplo, uma lente 2.8, eu fecho um f-stop, menos um valor EV, vou para f4. A segunda variável que eu trato aqui é a natureza. A natureza da luz, ela pode ser dura ou difusa. A gente vai ver que a natureza da luz depende muito do tamanho da fonte, basicamente. Quando a gente tiver uma fonte de luz grande, a gente vai ter uma luz de natureza difusa. Quando a gente tiver uma fonte de luz pequena, a gente vai ter uma fonte de luz dura. A luz difusa, ela tem 2 maneiras básicas de se consegui-la, ou rebatida ou filtrada. O exemplo mais clássico para falar sobre luz dura e luz difusa que a gente tem no nosso dia a dia é a luz do sol e a luz de um dia nublado. Mas quando a gente fala de luz dura e luz difusa, basicamente a gente está falando do tamanho da fonte. O Sol é uma estrela de porte médio, é uma estrela relativamente grande, mas ela está a uma distância muito grande da Terra. Então ela se torna uma pequena bolinha lá no alto. Então ela é uma fonte de luz pequena, uma fonte de luz dura. As nuvens iluminadas pelo Sol se transformam numa grande fonte de luz, certo? Então sempre que a gente pensar em luz dura e luz difusa, a gente está pensando no tamanho relativo dessa fonte. Eu trago como exemplo aqui de luz difusa 2 quadros do Vermeer. Um deles é a leiteira e outra é a moça com brinco de pérolas. Ele usava muito no seu trabalho fontes de luz difusa, luz de dia, a claridade do dia através de uma janela. Não a luz direta do sol, mas sim a claridade de uma luz de janela. Entre a luz e a sombra existe um degradê, uma luz gradual, o que não vai acontecer com a luz dura. A passagem da luz para a sombra vai ser rápida, vai ser dura, vai ser marcada, forte. Um lado vai estar bem iluminado e o outro vai estar bem escuro. Lembrando, fonte de luz dura, luz pequena. Os exemplos que eu trago aqui no material complementar é uma lâmpada e um flash, que em relação ao rosto humano, em relação ao ser humano, são pequenas, certo? A não ser que tu transforme essas fontes em uma luz grande. Tu rebata na parede o flash, assim como acontece com as nuvens e com o sol, vai se transformar numa fonte de luz grande. Se tu filtrar uma lâmpada com um pedaço de vegetal grande, esse pedaço de vegetal, em relação ao rosto, vai ficar grande e vai transformar isso numa luz mais difusa. Uns exemplos de luz dura. É um homem com uma vela na mão. E nessa pintura aqui do Edward Hopper,
é o sol da manhã, é a luz direta do sol, né? Quando a gente está falando de uma luz de sol direto da janela, é uma luz dura, por causa do tamanho da fonte. Características da luz dura: sombras definidas, passagem não gradual da luz à sombra. Outra variável, direção. Quando a gente está falando de iluminação, a gente está falando de um espaço tridimensional, mesmo que a captação da imagem, da fotografia, seja bidimensional. Então a gente está falando de profundidade, de largura e de altura. Uma radiação se difundindo em linha reta, num espaço de 3 dimensões, pode ser localizada com 3 coordenadas, mais alto ou mais baixo, pela direita ou pela esquerda, pela frente ou por trás. Aplicando esses dados à iluminação, temos 3 posições de luz possíveis: ataque, compensação e contraluz. A gente pode chamar o ataque de luz principal, ou key light em inglês. Por que se chama luz principal? Porque essa luz vai dar volume ao objeto fotografado, ao objeto gravado. Se eu trabalhar com uma luz muito frontal, eu vou ficar com o meu rosto completamente chapado, completamente sem volume. Se eu trabalhar com uma luz mais lateral, que é o caso dessa aqui, aproximadamente a 45 graus em relação à câmera, certo? Aqui temos 90 graus, aqui temos 45 graus, o refletor está aproximadamente a 45 graus, ele já vai projetar sombras que vão dar volume ao meu rosto. Falando agora da compensação, o fill light, a luz de preenchimento. A luz de preenchimento, ou a compensação, está diretamente relacionada com a primeira luz, que é a luz de ataque. Se a luz de ataque, a luz principal, modela o objeto ou a pessoa iluminada, através dessa relação de contraste entre a luz e a sombra, a compensação, cujo nome já diz, vai compensar o lado menos iluminado, compensar a sombra. A compensação deve ter sua natureza difusa, pois se eu puser uma outra luz dura ou uma outra luz que provoque volume no objeto, eu vou ficar com uma sombra dupla. Se eu puser uma luz de natureza parecida com a que está me iluminando desse lado, eu vou ficar além dessa sombra aqui, eu vou ficar com uma sombra para cá. Então a compensação, ela tem que ter uma natureza difusa, ou seja, ela tem que ser grande. Ela pode ser uma compensação rebatida, uma chapa de isopor, uma folha branca, ou ela pode ser um outro refletor grande do outro lado para compensar essa luz que tem uma natureza dura ou semidifusa que modela meu rosto. Trago aqui como exemplo, para falar sobre a compensação, uma obra do Eugène Delacroix e a outra do John Van Eyck. Falamos sobre luz de ataque, key light ou luz principal, e falamos sobre luz de preenchimento, luz de compensação ou fill light. Agora a gente vai falar sobre contraluz. Para que serve o contraluz? Basicamente, o contraluz serve para separar o assunto do fundo. Exemplos: dar realce em cabelos e superfícies translúcidas. E ele está sempre em direção oposta da câmera. Trago aqui como exemplo uma pintura de Nikolai Yaroshenko, que se chama O Prisioneiro. Agora aprofundaremos os conceitos teóricos na aula prática. Bom, vamos para a nossa aula prática então. A primeira parte da aula eu vou fazer com materiais caseiros, mais baratos, mais acessíveis. E a segunda eu vou fazer com os refletores e equipamentos mais específicos para o audiovisual. Vamos lá? Iniciando a aula prática então, eu vou começar a mostrar para vocês os materiais que são mais acessíveis, mais baratos, para a gente poder fazer uma coisa mais caseira, uma iluminação mais caseira, né? A maioria das coisas a gente encontra em papelaria ou na internet, no Mercado Livre, coisa e tal. Ferragem também, certo? Primeiro eu vou começar com a tractana da luz aqui. Primeiro um tripézinho fotográfico baratinho, levezinho, que a gente encontra em casas fotográficas ou no Mercado Livre, na internet. Depois uma extensão com um soquete na ponta, soquete de lâmpada comum.
uma extensão. Eu botei uma madeirinha aqui para poder pendurar depois, tá? Uma madeirinha, se tiver uma vareta maior, um cabo de vassoura, alguma coisa que tu possa distanciar do tripé para fazer como se fosse uma, a gente chama de girafa, certo? Outra coisa que eu, para poder botar no tripé, depois assim, ó, uma mão francesa, para poder colar uma coisa na outra aqui e ficar uma distância para a gente poder trabalhar, certo? Uma mão francesa baratinha, também em ferragem, certo? Fita crepe, que se encontra em ferragem e papelaria. Uma lâmpada, tá? Essa aqui ela tem uma cobertura de, como se fosse um filtro de vapor de sódio urbano, aquela lâmpada mais amarelada. A gente encontra em casas de iluminação mais especializadas, assim, né? Não nada de iluminação audiovisual, mas iluminação comum mesmo, né? Outra coisa que é o papel vegetal, certo? Para criar um difusor grande. A gente tem papel vegetal aqui. Também em ferragem. Em ferragem, em papelaria a gente encontra. E um papel alumínio para poder enrolar a lâmpada, para deixar ela não vazar luz para todo lado. Isso aqui não é um papel alumínio, é um cinefoil, mas o alumínio faz a mesma função. Eu não tenho alumínio em casa e peguei esse papel aqui, tá? Além disso, uma chapinha de isopor. Certo? De 1 por 1, essa aqui. Também encontra em papelaria. E uma opção intermediária é o rebatedor em forma de pizza. A pizza, né, que chama, né? Que ele tem um lado prata, um lado preto, por dentro tem um lado dourado, que a gente vira do avesso e usa o lado dourado, e um lado branco. E além disso, a estrutura dele tem um difusor aqui, para a gente usar para difundir a luz, certo? Funciona bastante em externa, esse rebatedor aqui também. Só para complementar, a lâmpada não precisa ser uma lâmpada, obviamente, com filtro de vapor de sódio, né? Pode ser qualquer lâmpada. A lâmpada que eu tinha em casa era essa aqui, então eu vou usar essa aqui. Bom, pessoal, eu apresento para vocês a Maína, que vai me ajudar, vai servir de modelo enquanto eu vou orientando aqui o que está acontecendo. Eu estou com a luz acesa aqui por enquanto, para mostrar para vocês a tractaninha ali que a gente fez. Vira pra gente, Maína, por favor, para eles poderem ver aqui, aproxima mais da câmera, tá? Eu fiz tipo uma casinha para não vazar luz para todos os lados, senão ia iluminar as paredes também. E eu quero mostrar para vocês só o efeito no rosto da Maína, certo? Vou desligar a luz geral aqui e a gente vai começar. Pode largar aí, Maína. A luz pequena é uma fonte de luz dura, certo? Como eu faço para transformar essa fonte de luz dura numa luz difusa? Se eu puser o papel vegetal e aumentar esse tamanho da fonte, olha para frente aí, menino, por favor. Vocês vão ver que a natureza da luz já vai mudar, já vai ficar uma fonte de luz mais difusa, certo? Só um pouquinho. Que essa sombra no rosto dela, vou botar mais frontal aqui, 45 graus, para poder ver a sombra do nariz no rosto. Essa sombra já vai ficar bem mais gradual. Certo? Vamos afastar um pouquinho mais ainda para ver. Olha para frente, Maína, por favor. Olha, reparem que essa sombra vai ficar bem mais gradual, porque eu botei o papel vegetal mais próximo e ele se transformou numa fonte de luz grande. Olha só a diferença. Sombra dura, sombra mais gradual. Vimos primeira coisa aqui na prática, a natureza da luz. Luz dura, fonte de luz pequena, luz maior, fonte de luz difusa. A intensidade a gente pode ver aqui também. Quanto mais eu aproximo a fonte, maior a intensidade fica. Quando eu estou a determinada altura, determinada distância, eu tenho X de luz. Se eu dobrar essa distância, eu vou ter x dividido por 4. Ou seja, quando eu dobro a distância, eu perco 4 vezes luz, certo? Então é esse raciocínio que a gente tem que fazer quando se fala na famosa regra do inverso do quadrado da distância. Falamos de intensidade. Agora vamos falar
da posição do refletor. Lembrando lá do nosso universo tridimensional. Vamos fechar um pouquinho o plano para poder ver o efeito no rosto da Maína, certo? A luz pode estar, como ela está agora, na altura do rosto da Maína. Vou botar aqui para a gente poder ter uma referência de onde está, certo? Se eu abaixar, ela vai ter um efeito mais fantasmagórico, ou sei lá, seja lá o que for. Se eu quiser, vamos aproximar um pouquinho mais da Maína para poder ver melhor. Se eu quiser tirar o reflexo, por exemplo, do óculos da Maína, eu vou subir essa luz bastante. E assim vai sair o reflexo do óculos da Maína. Quando vocês forem gravar alguma coisa e precisar e não querem que o reflexo apareça, vocês põem mais para o lado ou mais para cima o refletor, a lâmpada, o abajur. O abajur funciona bastante para trabalhar, certo? Lembrando do nosso espaço tridimensional que a gente tinha mencionado na aula teórica, vamos pensar nas outras posições. A luz pode estar mais para frente, aquilo que a gente tinha falado, que deixa o rosto mais chapado, mais lateral, que dá mais volume para o rosto, mais lateral ainda, 90 graus em relação à câmera. Deixa eu virar para ti aqui o monitor, Maína, para tu poder enxergar. Uma luz bem dramática. Ou pode ser lá atrás, que a gente vai ver mais tarde, que é o nosso contraluz. Visto as três variáveis da luz, que é intensidade, direção e natureza, a gente pode começar a pensar nas posições. Para falar sobre ataque, compensação e contraluz, eu vou usar um equipamento mais comum no audiovisual, mais específico do audiovisual, que é um Fresnel de 1000 watts, uma PL de 4 lâmpadas com um difusor e uma chapa de isopor. Eu estou aqui com a PL de 4 lâmpadas, o Fresnel de 1000 watts lá no fundo e o isopor na lateral. Agora, nesse momento, eu estou com uma bandeira ali preta, nosso rebatedor pizza do lado. Por quê? Porque essa luz aqui, que está fazendo o ataque da Maína, está rebatendo na parede e já gera uma compensação. Eu não quero que ela tenha compensação agora. Então, eu botei uma bandeira preta, que absorve todos os raios de luz lá, que a gente estava conversando, para não ter volta da luz da parede para compensar o ataque da Maína. Deixar só o ataque. Certo? Então é isso. O que eu fiz aqui? Eu botei o ataque naquela posição de 45 graus em relação à câmera, que é a posição, digamos assim, padrão. Para que funciona o ataque? O ataque tem a função de modelar o rosto e dar brilho nos olhos. Vamos fechar um pouquinho mais o plano, para a gente poder enxergar os olhos da Maína lá e o brilho. Tira o óculos um pouquinho, Maína, por favor, para a gente poder ver o refletor nos teus olhos. Tá vendo que tem o brilho nos olhos dela lá? Então essa é a principal função do ataque, certo? Ele não precisa necessariamente ser usado sempre a 45 graus. Né? Ele é o mais padrão, o mais comum, o mais usual. Certo? Vamos ver como é que fica o ataque bem frontal, ou seja, no eixo, praticamente no eixo da câmera. Vou botar aqui, mexer, entrar um pouquinho em quadro. Olha a diferença da luz bem no eixo da câmera. Fica uma luz mais chapada, uma luz homogênea, certo? Parece aquela luz de flash em cima da câmera. Agora vamos fazer uma luz bem lateral. Vou fechar um pouquinho mais o quadro para não aparecer nenhum refletor. E vamos fazer uma luz bem lateral, certo? O ataque sempre vai estar para frente do objeto iluminado. Na lateral ou para frente. A partir do momento que passa da orelha da Maína, a gente já vai considerar contraluz, certo? Olha só como fica uma luz bem mais dramática.
Vamos aproveitar agora essa luz, que está bem lateral, e vamos fazer a compensação. O que está acontecendo com o ataque ali agora? Ele está a 45 graus, iluminando os olhos da Maína e dando volume no rosto. Mas qual é o problema? No caso, ela tem óculos, então a gente vê o reflexo. Mexe um pouquinho o rosto, Maína, para a gente ver. A gente vê o reflexo. A gente vai tirar esse reflexo subindo o refletor. Reflexo nos óculos, a gente sobe o refletor, certo? Aproxima um pouquinho mais dela, sobe o refletor. Aproveitando que a gente está com um ataque bem lateral, eu vou mostrar para vocês a compensação com uma chapa de isopor para diminuir essa relação bruta de contraste que tem entre um lado do rosto e o outro. Eu vou usar essa mesma luz de ataque, só vou botar a chapa de isopor para reduzir essa relação de contraste e deixar mais suave, preservando o formato, a modelagem do rosto. Sem compensação, com compensação. Voltando lá ao que a gente tinha falado, a natureza da compensação é sempre difusa, certo? A gente pode usar um rebatedor, que é o mais comum, mais usual, ou uma outra fonte de luz difusa para fazer a compensação. Mas o rebatedor normalmente tem um efeito melhor. A compensação pode vir de baixo, do lado, como eu estou mostrando, de diversas formas. Pode ser de cima, mas o mais usual é ela ser oposta ao ataque. Agora veremos na prática a função do contraluz, certo? Normalmente ele serve para recortar o assunto do fundo. Por exemplo, se esse fundo tivesse iluminado, a gente poderia confundir os violões ali com... Vamos exemplificar aqui. Confundir os violões com o cabelo escuro da Maína, certo? Então, agora, com o contraluz, a gente consegue recortar o fundo do assunto principal. O contraluz normalmente está oposto à câmera. Ele está atrás do sujeito iluminado. Tem uma regrinha básica que diz que da orelha para frente do ator é ataque, da orelha para trás é contraluz. Então o contraluz ele pode estar posicionado mais lateral, como é o caso desse aqui. Ele pode estar posicionado bem atrás do modelo, da modelo, ou do objeto que a gente vai iluminar. Pode ser bem contra a lente, como está aqui, ó. Ou pode ser mais lateral. Ainda assim, ele vai ser chamado de contraluz. Agora a gente vai ver nossa modelo iluminada com as 3 posições da iluminação: ataque, contraluz e compensação. Contraluz, o ataque, e a compensação. Bom, pessoal, a nossa aula de iluminação básica chegou ao final. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até breve.